Olá, amigos da nossa TV Birigui. Está no ar, a partir de agora, mais um programa Você Faz a TV. Esse é o nosso encontro semanal que relata sempre os principais acontecimentos sociais de toda a nossa região. Lembrando sempre que esse programa acontece toda sexta-feira às 12 horas e 30 minutos, nos domingos, 11 da manhã e em toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Olá, amigos do Você Faz a TV, nós estamos aqui nos estúdios da TV Birigui numa data especial. Mês de outubro é o mês de aniversário da Rádio Clube de Birigui, 65 anos, ela que foi fundada em 1948. Dia 10 de outubro foi o dia da fundação dessa rádio, que faz parte da história da cidade, aliás, uma das primeiras rádios do interior de São Paulo. E faz parte desta rádio Clube de muitos anos, o nosso amigo Luiz Mário Sabione, o Homem Show, que inclusive está na ativa, do meio-dia às 2, no programa O Homem Sorriso do Rádio. Boa tarde, Exato. Luiz. Boa tarde, Wesley. É com uma grande satisfação, porque é um momento histórico quando a gente comemora mais um aniversário da Nova Clube, completando quantos 65, anos? Luiz 65. Mário. Quantos anos o senhor tem de rádio? 65. Eu estou no rádio desde 1975. E começou na Clube? Comecei na Clube. Comecei na Clube fazendo um programa da meio-dia às 2. Que é o mesmo horário que o senhor faz hoje. Exato. Depois da Clube, eu fui para a Rádio Cinquentenário e eu ia fazer o programa das 16 às 18 horas. Mas acontece que o Frei Fernando, que fazia aquele programa líder de audiência, o Frei Fernando havia sido impedido pelo bispo. Então eu fui convidado para comandar o programa do Frei Fernando da meio-dia às 2. Aí então passei a trabalhar com a Rádio Cinquentenário. Da Cinquentenário, eu fui para a Rádio Clube de Bilac, onde fiquei 6 anos. Da Rádio Clube de Bilac, voltei para a Clube, sob nova direção, né? A Clube era sob a direção lá do grupo de Rio Preto. Da Clube, o Irapuru. Da Irapuru, novamente Clube. Estamos aqui, retornando à casa onde nós iniciamos as nossas atividades de radialista. O senhor então fez parte da história do rádio dos últimos 40 anos. O que mudou do rádio de hoje com o rádio de antigamente, aquele rádio inicial dos anos 70, 80, até mesmo mais tarde, vai 40, 50? Olha, o Wesley, naquele tempo, o cara para trabalhar no rádio, ele tinha que ter vocação, tinha que ter força de vontade, porque era difícil. Não era qualquer um. Não. Veja bem, nós fizemos a transmissão do Carnaval em Birigui com a Rádio Clube de Bilac, sem linha telefônica. Hoje tem um celular que você fala com qualquer lugar, verdade, né? Agora, nós conseguimos o Netinho, quando foi prefeito de Birigui, ele colocou o telefone em todos os bairros. E havia telefone colocado pela prefeitura no bairro Taquari, só que estava desativado. A linha estava parcialmente destruída. E o que nós fizemos? Nós recuperamos a linha telefônica de Birigui até o Taquari. Do bairro Taquari até o transmissor de Bilac, nós usamos o arame farpado da cerca. Vocês usaram todo o arame? Exato. Jogamos o som do transmissor de Bilac local. Quem sintonizava a Clube de Bilac tinha a impressão que ela estava falando em Birigui. Olha só. Então hoje com essa tecnologia... Perfeito. Transmitimos 2 carnavais com a Rádio Clube de Bilac, sucesso extraordinário. E hoje a gente olha essa tecnologia, não dá para imaginar que vocês usaram toda essa tecnologia hoje amadora, mas que naquela época era o que tinha. Não tem, fizemos a linha, hein? Recuperamos a linha, teve lance de fio aí de um poste no outro. Entendeu? Teve que recuperar totalmente o Taquari. O Taquari, então usamos aquela técnica, né? Engenhosa, tá bom? Usamos o arame farpado do Taquari até o transmissor de Bilac. Foi quando surgiu a laureada equipe Jacaré. Isso que eu ia falar sobre essa equipe Jacaré que fez muito sucesso. Fez sucesso na Clube principalmente. Como que surgiu essa equipe? O que era uma equipe? Tinha em Araçatuba e aqui em Birigui também. Aqui era o Jacaré. Lá em Araçatuba surgiu a equipe... Urubu, não era? Urubu. Então aqui, inclusive o saudoso Paulo de Oliveira, que era gerente de Bilac, a gente conversando, ele falou: Luiz, olha, a gente vai transmitir o carnaval, tem que estar de olho, não tem? Então é o Jacaré. Falei, puxa, você me deu uma boa ideia, equipe Jacaré.
Então ficou, né? Equipe Jacaré. E como que era a transmissão do carnaval daquela época, Luiz Mário? Era Olha, diferente de hoje, com certeza. Não tem dúvida. A gente colocava as cornetas durante onde ia se dar o desfile do carnaval, onde acontecia o desfile do carnaval, colocava o som ali, né? As cornetas, e dali então saía a linha, ia direto para o transmissor em Bilac, direto. Jogava o som daqui lá, e a gente batia, inclusive fazia o ping-pong daqui do centro do Birigui, lá da Praça Doutor Gama, com a rádio de Bilac. Um ping-pong com o Paulo de Oliveira lá, e a gente aqui, eu, J Brasil, e outros radialistas junto com a gente. Inclusive o Leonardo, o Valdecir, o Sérgio. O Valdecir que era técnico na época, né? O Chico Neri. Aí uma turma que maravilhosa, né? O senhor agora lembrando dos nomes, já que o senhor citou alguns, quais os nomes mais marcantes, principalmente da Rádio Clube, nessa história de quase aí, chegando próximo agora, 65 anos? Não, olha, a gente tem na memória figuras vibrantes do rádio, viu? Otávio de Souza Campos, narrador esportivo, o José Antônio Santos, locutor esportivo, é maravilhoso também, um talento. O Coraci Pontes tem uma voz maravilhosa. Coraci Pontes tinha o Milton Pontes, que ainda hoje milita aqui com a gente, o Yaride Filho, a Tarcísio Ferreira Mendes, tinha um outro professor, não lembro o nome dele agora, tinha uma voz bem grave. E tinha, olha, aquele tempo o rádio era feito com amor mesmo, com dedicação. Então era outro tempo, né, Luiz? Não, outro tempo. Hoje a evolução foi muito grande, entendeu? Hoje é fácil fazer rádio, hoje é fácil, hoje é moleza. Agora, aquele tempo não, aquele tempo o cara tinha que entender um pouco, se ele não entendesse de eletrônica, ele tinha que procurar alguém que entendesse para orientar. Hoje não, hoje qualquer um aí, com celular, hoje o cara se vira de qualquer jeito, viu? A gente falou sobre os nomes do rádio, Luiz. Eu queria que o senhor lembrasse alguns programas que fizeram história da Rádio Clube nesses 65 anos. Deixa eu lembrar aí também Vai lembrando. O Mano Leonardo, né? Ah, não o pode Leonardo, esquecer. o Leonardo vou te contar, o Leonardo é uma pessoa, eu vou te contar, eu considero muito o Leonardo, viu? Um ser inteligente, lutador, dinâmico, um baluarte da comunicação de Birigui, um baluarte. Graças ao Leonardo é que nós temos a TV Birigui, que muitos não acreditavam que Birigui pudesse ter um canal de televisão. O Leonardo lutou, se esforçou e está aí. É um baluarte da comunicação de Birigui. Lógico que para tudo isso aí, o Leonardo teve a felicidade de ter um filho, que é o Valdecir, que, olha, se dedica a vida inteirinha à comunicação. Veja bem o que o Valdecir já conquistou até hoje, com a sua luta, com o seu empenho, com o seu trabalho, com a sua capacidade. É um biriguense como o Leonardo. O Leonardo luta por Birigui, porque o Leonardo é biriguense, ele ama essa terra aqui como ninguém. E o Valdecir, idem. Então, é pai e filho, Valdecir e Leonardo. Quer dizer, eles unidos aí conseguiram esse fenômeno que é o Sistema Sabiúne de Comunicação, que é um dos maiores não de São Paulo, do Brasil. Verdade. Do Brasil, que abriga um complexo que abriga aí emissoras de rádio, televisão, evento, né, clube de eventos, tudo. Tá de parabéns, viu, Valdecir e Leonardo. Eu vou te contar, eu não canso de elogiar pelo trabalho que eles têm feito e continuam fazendo em Birigui. Bom, só para a gente fechar então, já que eu fiz a pergunta dos programas, lembra de alguns nomes, de alguns programas Não, que fizeram parte da história? O programa, naquele tempo tinha aí o Milton Pontes apresentava aí um programa de calouros, o Leonardo também fazia um programa de calouros, tinha o Névio, não lembro o nome dele agora, tinha um conjunto na Rádio Clube, que às noites eles, um tipo de serenata, faziam um programa. Tinha o Clube do Guri, que era do Milton Pontes, né? Tinha o Jornal Falado, às 11 horas, comandado pelo Leonardo, a maior audiência na época, às 11 horas. Quer dizer, programas que marcaram a gente. E tinha o Namoro do Rádio. O Namoro do Rádio eu comecei aqui na Uirapuru. Comecei o Namoro do Rádio na Uirapuru em 1981. Namoro do Rádio, que eu vou te contar, viu? Era 500 cartas por mês. O senhor casava mais que o padre, né, na cidade. Eu vou te contar, entre casamento e
teve 2.180 entre casamento e ajuntamento. Era de Buritama, de Birigui, de Araçatuba. Pois as pessoas vinham de Araçatuba e iam até lá na Rádio Irapuru para participar do programa. Levavam cartas, né? Luiz, para a gente fechar, uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente tem ouvintes de 30, 50 ou até mais velho do que a história da nossa querida Clube 65 anos. Aquela mensagem especial para os nossos ouvintes e as pessoas que fizeram parte também da história da Rádio Clube. Ô Wesley, olha, eu tenho uma satisfação imensa de depois de muitos anos militando no rádio, ter essa audiência que eu ainda tenho. A gente vai em Bilac, passa com o carro em vários lugares aí, pois o pessoal, ô Luiz Mário, dá um alô pra gente aí, não esqueça da gente, entendeu? A gente vai em quermesse aí, em Bilac, em Piacatu, o pessoal ainda se lembra, não esquece desde o tempo que eu trabalhava em Bilac, 6 anos em Bilac. Então, uma alegria muito grande de sentir que o povo ainda continua dando aquele prestígio, aquela preferência de audiência, e logicamente, é só elogios ao nosso programa e à nossa maneira de se conduzir no rádio. Então, para nós é um orgulho muito grande e a gente faz o rádio com dedicação, com carinho, procurando sempre atender o ouvinte da melhor maneira. Da melhor maneira, nunca desfazendo do ouvinte, ou não é, ou menosprezando. Porque para nós, o mais importante é a audiência, é o ouvinte participar do programa. Porque com a audiência, com o ouvinte participando, os comerciais vêm naturalmente, viu? Vem naturalmente, não é? Porque aí, ô Luiz Mário, eu me lembro da Rádio Clube de Bilac, inclusive da Irapuru, eu cheguei a ter 41 comerciais em 2 horas do programa. Pois o comerciante chegava, o empresário, Luiz Mário, olha, fala uma vez, você falando uma vez por programa, tá bom. Tá ótimo. Tá bom, entendeu? Não é como hoje, a pessoa exige, né? Não, eu quero tanto e tal, tem 30 segundos, 1 minuto. Naquele tempo não, era outra história. Então, olha, é uma alegria muito grande da gente ainda continuar, apesar de muitos anos, continuar ainda com essa preferência, com essa audiência espetacular em Birigui e toda a região. Araçatuba, Buritama, Zacarias, Mourão, Piacatu, Braúna, Glicério, Coroados, olha, Barbosa, a audiência é fabulosa. E nós, logicamente, estamos orgulhosos por esse acontecimento, Eudé, pela gente ainda se manter na crista da onda. A TV Birigui hoje faz uma homenagem aos 65 anos da Rádio Clube, que fez aí no dia 10 de outubro, 65 anos. Ao meu lado, um militante do rádio, do esporte, também do jornalismo, ele que faz hoje o Quarto Poder conosco, o Jornal da Manhã, Carlos Alberto Teixeira, o Cacá. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Cacá. Saudação aos nossos queridos ouvintes da TV Birigui. É um prazer estar participando desse especial, onde a nossa querida Rádio Clube, ela completa 65 anos de vida, né, de atividade na nossa cidade. A Rádio Clube tem alguma coisa em particular com a história dessa cidade. Uma emissora que muitos profissionais de nome passaram por aqui. A minha trajetória na Rádio Clube, Wesley, ela se deu início aí pelos anos de, e não evidentemente como funcionário, quando comecei a mexer com o rádio, nos idos anos de 1966. Eu residia na época na Vila Roberto, mais precisamente na Galindo de Castro, e aí na esquina onde foi a Biferco, a indústria Biferco, que hoje está sendo erguido lá um complexo de apartamentos, na Galindo de Castro com a Rua Bandeirantes, ali funcionou, muitos anos atrás, nesta época, uma fábrica de garrafa. E essa fábrica veio a falir. E destruíram o prédio, e ficou aquele monstrengo lá, né, na esquina, e ficou o terreno. E a meninada da época, eu fazia parte da garotada da Vila Roberto, nós pegamos palha de arroz na máquina que tinha, uma máquina de beneficiar arroz ali na rua João Galo, que era do seu saudoso Paulo Nagayama. A gente pegava a palha de arroz, jogava naquele tempo, uns caquinhos de vidro. Colocamos 2 traves e tínhamos um time que se chamava Guarani. Olha. Guarani da Vila Roberto. Já não existe mais o Guarani? Hoje não existe mais. Bom, tinha o Guarani da Vila Roberto, nós fazíamos parte ali. E a Rádio Clube, na época, ela funcionava num edifício onde é hoje as lojas Gibran. Ali no centro. Na Conselheiro Antônio Prado. A Gibran tem a Conselheiro e tem a 7 de dezembro. Mas a entrada era pela Conselheiro Antônio Prado. Naquela época,
já estão aí na ativa ainda, o professor Santo Crevellaro Neto e o Batagelo, que fazia um programa sertanejo, e o cognome dele, o apelido era Nhoburucutu. Ele tinha um programa, ele e o Santo, um programa de esportes na Rádio Clube, todos os dias, das 11h30 ao meio-dia. Que é hoje o horário do Quarto Poder. Exatamente. E naquela época, como tínhamos o Guarani, eu estou trazendo esse plano para dizer como eu comecei no rádio. Então, esse Guarani, a gente pegava as notinhas de esporte, eu trabalhava num açougue, dentro da rodoviária velha. Eu saía para o almoço às 11 horas, eu escrevia no açougue as notinhas do meu time, do time do Guarani. Então, eu era o Relações Públicas do Guaranizinho. Era o assessor de imprensa. Exato. Eu saía, pegava a bicicleta, almoçava, meio-dia, 11h30 eu estava na porta da rádio. Era uma escadinha de madeira, eu subia, estava lá o Batagelo e o Santos falando as notícias. E eu entregava o papelzinho para ele falar as notícias do Guarani. E a molecada toda ficava em casa com os pais ouvindo o programa de esportes. Falar o nome dos filhos naquele tempo era aquele orgulho, né? A molecada ficava tudo doida. E eu levava a notinha. E conversando com o Santos, conversando com o Batagelo, um dia eles me disseram assim: você tem boa dicção, você pode ler as notícias do seu time e ler as notícias do nosso esporte aqui, também ajudar a gente aqui. Foi aí que eu comecei no esporte. E não parou mais. Não parei mais. Aí depois vieram outros profissionais, a equipe da clube tinha uma equipe esportiva, que eu não sei ainda se está vivo, não tenho essa informação. Mas o narrador esportivo era o Edson Naia. Foi o primeiro da clube ou não? O primeiro da clube me parece que foi na época ainda Alessio Carvalho. Alessio Carvalho. E depois foi embora daqui, foi para a Rádio 69 de Ribeirão Preto. Um excelente narrador esportivo. Bom, o Edson Naia, depois de um tempo, era Edson Naia, tinha o saudoso aparecido, o Sidão, né, que fazia parte, enfim. E eu comecei a ir para o estádio Roberto Clark com eles. Sem gratuitamente, gostava, ia. Tal. Passado um tempo, o Edson Naia saiu da clube e foi para a Rádio Cinquentenário, que hoje é a Rádio Irapuru. E um dia, já aí bem lá na frente, o saudoso Lisbino Pinto da Costa, que já era o diretor da Rádio Clube, era o dono da Rádio Clube de Rio Preto, tinha comprado a Rádio Clube. Ele teve um jogo amador em Birigui, era um campeonato amador, jogou 15 de novembro da Estiva contra o Flamengo. Que é do Parque das Nações. Isso. E eu, Silvares ali, né? Sim. E eu fui narrar esse jogo. Eu mais errei do que acertei, para você ter uma ideia. Como todo mundo que começa. E foi aquela... E o saudoso Lisbino disse: não, você tem jeito, você vai continuar. Ele me emprestou um gravador desse tipo que você está vendo aqui, ó. Era um gravador assim. Só que você falava e eu vi. Você vai treinar. Eu treinava à noite. Depois pegava uma latinha lá no estádio Roberto Claro, ficava irradiando os treinos, irradiando o jogo e fui embora. E aí começou a minha história. Bom, nessa história de Rádio Clube, passaram grandes profissionais. E ainda hoje tem conosco aí, né, o Milton Pontes, é um dos remanescentes, o próprio Luiz Mário, Leonardo Sabione, né, o Brucutu, que hoje milita na Rádio Cultura de Araçatuba, e outros que passaram por aqui, que eu vou me furtar aqui de ficar dizendo muitos nomes, que eu posso esquecer de alguém, né? Mas a Rádio Clube trouxe para a gente grandes lembranças. O Valdecir é diferente, ele sabe. Então isso faz com que todo esse sucesso, e eu desejo cada vez mais sucesso para ele, até porque nós estamos juntos há muitos anos, e antes dele ser patrão, ele já era meu amigo. Nós trabalhamos na Rádio Clube juntos, ele tinha um programa na Rádio Clube, onde funcionou ali um tempão, na Governador Pedro de Toledo. Era um programa que ele tinha das 7 às 8 da manhã. Se eu não me engano, era Acorde Bem o Seu Dia. Até, inclusive, eu apresentei esse programa na Irapuru agora. Ainda existe esse programa. Acorde Bem o Seu Dia. Comece bem o seu dia. Inclusive, ainda é apresentado. Aí ele descia com a pastinha na mão, ele tinha um passatinho, ele ia no bar da esquina, na Oswaldo Cruz, ali no bar do Hélio, Renato Hélio, tomava o cafezinho dele e ia vender publicidade. E aí ele cresceu e eu desejo todo sucesso para ele. Mas a Rádio Clube deixou boas lembranças do passado, programas que a gente, Guri Rádio Clube já foi citado aqui, programa de jornalismo do próprio Leonardo. A Rádio Clube, o Luiz Mino, por exemplo, quando veio para Birigui, eu cito muito ele porque ele era assim um cara corajoso. Ele foi o primeiro dono?
da emissora? Qual que foi o primeiro dono? O primeiro dono foi o saudoso Domingos Lote Neto, Netinho. Ele fundou a Rádio Clube, depois ela passou para o grupo das emissoras coligadas, da qual o Leonardo Sabione foi gerente por um tempo. Era o pessoal de Rio Preto. Não, depois é que veio. Rio Preto. Depois é que veio o Luiz Bino, né? O Luiz Bino, falam-se Luiz Bino, mas não é Lisbino Pinto da Costa. E o Luiz Bino comprou e depois que veio o grupo de Rio Preto e aí foi passando até chegar hoje nas mãos do Valdecir. E o Luiz Bino, infelizmente, teve uma morte muito trágica, né? Ele faleceu num grave acidente. Ele fazia na época faculdade em Uberlândia, de Direito, que ele teve para curso vago. E ele foi para lá numa sexta-feira para fazer as provas e tudo mais. No retorno, no domingo, ali em Badiba City, ele se envolveu num acidente e, infelizmente, ele morreu degolado. E nesse ano a gente perdeu também outro dono da Rádio Clube, que foi o Vanderlei também. Esse ano nós também perdemos um outro dono, que foi depois já quase chegando nas mãos do Valdecir da rádio, o Vanderlei Libério Teles, que foi um dos donos que vieram de Rio Preto. Eles eram em 3 sócios, o Vanderlei um deles, e o Vanderlei, infelizmente, faleceu neste ano. Mas a Clube, ela tem essa história, ela marca a história de Birigui, ela escreve a história dessa cidade de Birigui. E eu tenho prazer e orgulho de parabenizar todos os funcionários da Rádio Clube, inclusive você, parabenizar todos os funcionários do grupo, né, de comunicações, o sistema Sabione de comunicações, que envolve, como falou o Luiz, não só as emissoras de rádio, como a TV, como eventos, enfim, tudo isso faz parte do engrandecimento da cidade, porque é esse o papel da imprensa, levar a informação, não importa a que grupo está no comando da cidade ou não, o que importa é a gente levar, sem nenhuma restrição, a informação precisa e honesta, porque o ouvinte confia no rádio, o ouvinte confia naquelas pessoas que estão levando a mensagem. Então, se há falhas, como é passível de falhas da nossa parte, ou da parte de outros profissionais, mas eu creio e tenho certeza que são falhas que acontecem naturalmente na vida do homem, porque nós não somos perfeitos, né? Então, a gente tem esse prazer de participar desses 65 anos dessa empresa. Entrando no aspecto seu profissional, no caso polícia e esporte, como que eram os programas de esporte do passado? Inclusive você já me disse sobre aquele programa que era feito aos sábados, era feito no centro da cidade, totalmente diferente daquilo que a gente faz hoje. A Rádio Clube eu tive o prazer de participar com muitos profissionais dentro do esporte. Mas 2 deles me falou bem fundo, né? Porque nós ficamos muitos anos juntos. Eu, Jovino Casagrande e Sérgio Batista. Hoje você em casa, mais jovem, conhece a equipe, né? Valmir, Wilson Luiz e você, mas existia outra Naquela época era eu, Jovino Casagrande, Sérgio Batista e Marcos Gaudiano. O Marcos que trabalha hoje na Associação Comercial. O Serginho hoje está aposentado, está sossegadinho. Que beleza, né? hein? Mas o Serginho e o Marcos fazia as reportagens de campo, o Jovino fazia todo o trabalho de comentário, era aquele que vendia o futebol, a qual eu aproveito essa oportunidade para mandar um grande abraço para eles e para todos aqueles amigos que militaram comigo na clube e que estão por aqui ainda. Lógico. Né? E aqueles que partiram, que Deus os tenha. Mas essa equipe foi muito forte na época, né? Nós éramos chamados aí o Quarteto de Ferro e por aí afora. E a gente tinha um programa de esportes toda tarde, 6h30 na clube. Participava aí. Geralmente era eu e o Marcos mais que estávamos ali, mas o Jovino também participava e o Sérgio Batista, devido a outra atividade que ele tinha, às vezes não tinha tempo de participar frequentemente. Mas aos sábados nós tínhamos um programa de esportes. E teve uma época em que o Bandeirante também teve o seu auge, que nós tínhamos um programa de esportes no sábado, em vez de 6h30, era das 11h30 ao meio-dia. E às vezes a gente esticava até mais. E eu me lembro que, não sei se foi 1 ano ou 2 anos, a gente teve a ideia de apresentar esse programa de esportes em alguns estabelecimentos comerciais da cidade. E o pessoal se juntava. O pessoal se juntava. Por exemplo, um dos programas que nós fizemos, eu me lembro e guardo muita lembrança disso, foi nós fizemos lá no Paquerão. Hoje não existe mais. Ali na Governador. Na Governador Pedro Toledo, hoje é uma igreja, a Igreja Universal. Isso. Ali. Ali tinha o Paquerão, que era o point da cidade, a lanchonete point. E ali de sábado aglomerava muita gente na hora do almoço, que era choperia, era um petisco, servia a refeição, tem a padaria anexa. Então nós fomos lá. Foi um programa fantástico, você entendeu? Nós fizemos lá dentro, participação de muitos. Então o pessoal chegava para tomar seu aperitivo, tomar o seu chopinho, ia lá na mesa, a gente fazia e participava ao vivo. A gente trazia um jogador, trazia o treinador. Sem contar que fazíamos programa direto do estádio, Pedro Marim Berbel,
Nós fizemos programas ao vivo do estádio Roberto Clark. Enfim, marcou história o futebol e esses amigos que estiveram com a gente todos esses anos no esporte. E na polícia... Então também, aproveitando, Alberto, também um pouco do jornalismo, que é uma marca registrada da Clube até hoje. Sem dúvida, o jornalismo da Clube hoje, graças a Deus, deu certo. Eu e o Valmir, a gente conseguiu, né, entrosar bem, estamos juntos aí há 13 anos nesse prefixo. E na polícia eu já estou há 20 anos. Você começou em que jornal, a polícia? No Jornal da Clube. Jornal da Clube. Era Rotativa no Ar na época. Rotativa, diferente os nomes. Hoje é Quarto Poder e Jornal da Manhã. Foram vários âncoras que passaram comigo nesse Rotativa no Ar. E volta e meia, aquele âncora, não vou estar citando nomes aqui, mas aquele âncora ia embora, aí ficava, ó, Cacá, você vai assumir. E o Alberto ficava, e eu ficava, e eu estava ali, né? E vim vindo, e aí o que aconteceu? Chegou uma época em que, quando o Valmir veio para cá, eu disse, patrão, vamos fazer o seguinte, me deixa só na polícia. Que é aquilo que eu faço com gosto, com prazer. Que era o Jornal da Cidade. Era o Jornal da Cidade. Foi Rotativa no Ar, depois, foi muitos anos o Rotativa no Ar. Depois, com a chegada do Valdecir assumiu, aí então mudou-se de nome, até que o Valdecir teve a feliz ideia de colocar, quando começamos na Tropical, o nome, e ele citou aí, olha, esse programa vai se chamar o Quarto Poder. E muita gente não entende por que quarto poder, né? Porque são os 3 poderes, né? Um executivo, o legislativo e o judiciário. E a imprensa, por levar a informação, a imprensa por estar atenta, por ter esse olho vivo, né, das notícias, que muita coisa boa que acontece, às vezes muita gente não fica sabendo, e muita coisa ruim a imprensa denuncia, e graças a Deus que a imprensa denuncia. Porque quando essa imprensa teve a mordaça, lá para trás, no tempo da ditadura, muita coisa passou desapercebida que está explodindo hoje aí. Quantos escândalos aconteceram e que a imprensa não podia falar, porque ficou amordaçada. Agora, com a liberdade da imprensa, é uma liberdade que nós, graças a Deus, usamos com os limites, né, as coisas vêm à tona. Basta dizer os escândalos que acontecem aí na esfera política que a imprensa traz e mostra aí. Quando eu falo imprensa, eu não quero me dizer apenas do nosso grupo, mas da imprensa no geral, que nós estamos inseridos nesse contexto. Claro. E isso é muito importante. Roberto, para a gente fechar, uma mensagem para o nosso público, até porque a gente tem esse trabalho de utilidade pública, prestação de serviço. Quantas vezes você não chega com aquelas notinhas, morador do bairro X está faltando água, morador do bairro Y está sem asfalto, e a gente vai ajudando essas pessoas, prestando serviço e com utilidade pública. Uma mensagem, até porque você faz parte de boa parte desses 65 anos da Rádio Clube. Desses 65, eu só falava por patrão na entrada. Desses 65, 30 eu tenho deles. Então vai levar alguma coisa aqui. Eu já tenho algumas coisas para levar. Eu quero deixar um grande abraço para você, telespectador da TV Birigui, para você, ouvinte da Clube, da Tropical, da Uirapuru, que agora vai ser Globo, né? Globo São Paulo, Globo Birigui, e também os nossos amigos da Nativa, que faz parte desse contexto, desse grupo. Muito obrigado por você estar nos acompanhando todos os dias. E como mensagem final para você, biriguiense, você da região que nos acompanha através do rádio todos os dias, quando os raios do sol iluminar na vossa vida novos caminhos, guarde de mim uma lembrança, que eu levarei de vocês uma saudade. Muito obrigado. Para a gente fechar, aqueles bordões que você fala lá no Quarto Poder, é para trincar o bico da maritaca? É para quebrar o bico da maritaca, é para embraquecer a barba do Papai Noel. E, aliás, ele fez hoje. Para cair a roda da lambreta. Mas o legal é o seguinte, e agora o nosso destaque final. Obrigado, um abraço, até a próxima. A Tozel Material de Construção se destaca pela qualidade no atendimento e preços, estoques e hoje pela bem montada loja em Birigui. Venha construir ou reformar conosco. Tozel, Rua Saudade, Birigui. Você Faz a TV continua contando a história dos 65 anos da Rádio Clube de Birigui, que nesse mês de outubro, exatamente no dia 10, faz 65 anos.
e conta a história da cidade, faz parte da história do nosso município e também da nossa região. Ao meu lado, um dos gerentes, também faz parte da história da Rádio Clube, ele que também é diretor do Sistema Sabione de Comunicação, o Leonardo Sabione. Senhor Leonardo, o senhor foi um dos pioneiros também da Clube, o senhor entrou quando na Clube? Na Clube eu comecei a trabalhar em 1953. Quer dizer, aí já não sei se entrei direto como locutor ou exercendo múltiplas funções dentro da rádio. Então a rádio começou em 48, o senhor 48. já praticamente junto, 5, 6 anos depois. Praticamente. E depois o senhor assumiu a gerência da rádio. Assumi a gerência, fiquei um certo tempo na gerência e seria bom a gente lembrar que antes da rádio entrar em funcionamento, ela foi uma conquista do então ex-prefeito, ex-deputado Domingos Lotti Neto. E no dia que ele ganhou a concessão da rádio, eu me lembro que ele ficou tão satisfeito que ele pegou uma parte, um gomo da torre da emissora e fez exposição na Casa Fioroto durante um certo tempo, até que essa torre fosse levada para o terreno onde ela seria montada depois e onde a rádio entraria em funcionamento. No caso, É um marco da história da Rádio Clube. a Fioroto ficava ali na Praça do Dr. Gama. Em frente ali. à Praça do Dr. Gama, ali, bem em frente ali. E o primeiro prédio da Clube ficava onde, Leonardo? Ficava na rua Oswaldo Cruz. Quer ver, descendo a Igreja Matriz. Tinha um predinho ali, um sobradinho, e ela começou a funcionar naquele local. E vários outros lugares depois, ali na Governador Depois também. teve na rua Bento da Cruz, teve ali na Conselheiro Antônio Prado, ali no prédio do Gibran, na parte superior. Ela mudou de lugar diversas vezes. No caso, a gente estava olhando alguns documentos, que depois a gente vai mostrar algumas fotos, alguns registros de funcionários da década de 50 e 60. O senhor lembra de alguns nomes desses pioneiros? Lembro do Atarcísio Ferreira Mendes, lembro do Iari de Filho, lembro do Otávio de Souza Campos, Coraci Pontes, José Antônio Sanches, Carlos Ibanez. Teve uma turma, ele realmente, a época de ouro do rádio de Birigui foi exatamente nesse tempo, quando o rádio realmente era bastante valorizado. Hoje, com o surgimento da televisão, o rádio já perdeu um pouco do prestígio que tinha, mas aquele tempo era o tempo do rádio de ouro de verdade. Qual que foi o primeiro programa que o senhor apresentou, o senhor lembra? Sem dúvida nenhuma, Jornal Falado. Aliás, Foi o primeiro? o jornal, quem criou o jornalismo investigativo em Birigui foi eu. Porque antes ninguém tinha colocado numa emissora de rádio um programa noticioso do tipo que eu apresentava. Tanto assim, que foi o único programa até hoje que conquistou a audiência de 100% de ouvintes, que foi naquele tempo. O jornal que eu tinha naquele tempo, onde você ia, você via o rádio ligado, se o sujeito ia trabalhar na roça, ele levava o radinho pendurado na cinta e ia ouvindo o programa, carpindo e ouvindo o programa. As pessoas gostavam de participar, né, Leonardo, da programação, ligando. Não, é o que eu estou falando. Naquele tempo o rádio era tido como a televisão hoje. Naquele tempo todo mundo gostava e o profissional do rádio era muito valorizado. Onde você chegava, era gente que te rodeava, era gente que era mulher que te paquerava, enfim, era realmente um negócio muito gostoso. Viu? Então hoje tiram fotos, né? Tinha autógrafo também, o pessoal rodeava, era totalmente diferente. Bastante, viu? Bastante. Era incrível, era um tempo realmente muito gostoso do rádio naquele tempo, viu? No caso, Leonardo, em relação aos programas, o senhor lembra de alguns nomes, alguns programas que era uma época diferente porque tinha os programas de auditório também, além de jornalismo diferente. Eu inclusive fiz vários programas de auditório. Ah, é? Eu fiz, por exemplo, o programa do Funil. Nesse tempo ainda eu não era gerente, eu era funcionário das Coligados, porque as Coligados naquele tempo era a detentora da outorga da Rádio Clube. Eu fiz programa sertanejo, eu fiz diversos tipos de programas. Fiz programa de correspondência também, pedidos musicais. Pessoal, eu fiz um programa que até hoje eu me lembro com muita saudade, que é o Domingo Alegre. O Domingo Alegre, ele era realizado aos domingos, sempre na parte da manhã. Para você ter uma ideia, teve semana que eu cheguei a receber 400 cartas numa semana só para o programa. Olha só. E todo mundo pedindo musical, a audiência também era coisa fantástica, viu? As pessoas viviam essa época com mais prazer. E olha que a cidade era muito menor do que hoje. Justamente, a cidade era menor e o que dava de audiência era coisa incrível, viu? Era coisa bárbara. O senhor participou da parte esportiva também ou só do jornalismo e música? Na parte esportiva foi o que mais participei. Ah, é?
Eu fazia transmissões de futebol. Quantos jogos eu radiei do Bandeirantes Esporte O senhor era o Clube? narrador ou comentarista? Eu era narrador. Olha só. E para você ter uma ideia de como era a coisa naquele tempo, um dia, dentro desse programa noticioso que eu tinha, o Bandeirante teve uma partida lá, tal, que não foi bem e tal, e eu no programa desci o sarrafo na diretoria do Bandeirante. Consequência, a diretoria me proibiu de transmitir os jogos do Bandeirante. E aí? Sabe o que eu fiz? Ah, Eu contratei um caminhão, levei um caminhão em frente ao estádio Roberto Clark e montei o equipamento em cima do caminhão e de cima do caminhão transmiti o jogo. e dava do para ver Bandeirante. pelo muro Dava o pelo jogo. muro. E eu transmiti de cima do muro. E numa outra oportunidade, eu fiz isso também em cima do telhado da Serraria do Trepiche. Eu subi o telhado e lá de cima eu transmitia o jogo do Bandeirantes Esporte Clube. É uma- Coisa que hoje não acontece de jeito nenhum. Ah, o pessoal acaba nem indo, se É. não permitir. Em relação ao jornal falado que o senhor disse, aliás, era um tempo que o rádio tinha uma confiança muito grande, as pessoas ouviam com confiança. Ele inspirava confiança, né? Ele era visto assim com um valor extraordinário. Era praticamente quem dava as ordens em tudo era o rádio, desde que também o radialista tivesse a credibilidade como a gente tinha naquele tempo, né? Para a gente fechar, senhor Leonardo, o que o Não, senhor mas- mais sente saudade daquela época? Não, mas é o que eu ia te falar agora. Naquele tempo da clube ainda, eu fiz em Birigui o que ninguém conseguiu fazer até hoje e jamais vão fazer. Eu fiz as provas cidade de Birigui, competições que reunia ciclista, pedestre, pau de sebo, participação de crianças, coisa que arrastava para o centro da cidade milhares de pessoas, inclusive com participação até de atletas internacionais. Olha. E fazia essas competições só com o uso do rádio, só com o uso do programa que eu tinha. E dava um sucesso danado. E durante 4 anos eu consegui fazer essas competições. 4 Olha anos. só. E fiz também a prova de pesca cidade de Birigui, lá no Lago da Raquete. Então Também as encheu pessoas de gente. participavam, né, Participavam, efetivamente. porque o programa era fantástico. O programa trazia o povo para aquilo que eu queria. Que legal. Então, disso que o senhor sente mais saudade, desse movimento das pessoas. Bom, na verdade eu sinto muito saudade daquele tempo, porque o tempo era outro, né? Hoje com tudo que você faz no rádio, na televisão, você não é visto da mesma forma como você era visto antes desses eventos todos, né? Aquele tempo era realmente fantástico. E a gente tem saudade daqueles que trabalharam com a gente, tem saudade de tudo que bom acontecia naquele tempo, porque você tinha muita segurança naquele tempo, você tinha muita tranquilidade para trabalhar e você realmente levava o rádio como você gostava. E eu sempre fui desses caras que eu nunca gostei de interferência no meu serviço. Quer dizer, eu gosto de fazer as coisas como eu quero. Então, muitas vezes, como já aconteceu no passado com o Netinho, eu abandonei o rádio simplesmente porque um dia ele me pediu que não, porque eu tinha, naquele programa que eu tinha jornalístico, eu tinha uns problemas com os médicos aqui em Birigui e eu criticava muito os médicos, né? E um dia o Netinho chegou para mim e falou assim, maneira um pouquinho, aí não critica muitos homens, não, que eu estou fazendo pressão violenta contra mim. Eu falei, Netinho, fica tranquilo aí. A partir do dia seguinte, nunca mais apareci na rádio para fazer o programa. Quer dizer, abandonei, porque eu não gosto de interferência. Aquilo que eu gosto de fazer, eu quero fazer com liberdade e com a segurança que eu acho que deva ter. Porque ou você faz o rádio como você quer, ou então você não faz. Seu Leonardo, muito obrigado pela sua participação nesse especial, contando a história um pouco da Rádio Birigui, em especial ao clube que faz 65. Nós continuamos nessa homenagem dos 65 anos da Rádio Clube ao lado de um dos maiores comunicadores da cidade, aliás, um dos mais antigos aí da atividade, o nosso amigo Milton Pontes, mais conhecido como Tio Milton, né? Tio Milton, parabéns por essa história maravilhosa no rádio. Eu queria começar perguntando para o senhor esse início, como que o senhor surgiu no rádio, quem abriu a primeira porta para o senhor aqui na Clube? Aqui na Clube foi a Rádio Colegadas, né? De São Paulo. Depois, aí passou por Lisbino, depois veio o Sabione. Mas a maior oportunidade que eu tive mesmo de rádio foi aqui com a família Sabione. E o senhor começou, quem te falou assim, olha, o senhor serve para ser no rádio? Não, é porque naquele tempo eu era moleque, eu tinha 14 anos, então eu entrei como sonoplasta. Rodar os bolachão lá, né? E os 78. Aí depois o Cícero Alves é que apresentava um programa infantil na rádio. Ele saiu da rádio, eu falei, aproveitei, quem me deu a chance mesmo foi Paulo Araújo.
Paulo Araújo e Claudinei não. Um outro amigo dele, que veio das coligadas, trabalhar para as coligadas. Ele que me colocou como locutor. O grande programa que com certeza o senhor apresentou e muitas pessoas se lembram é o Clube do Guri. Foi a ideia do senhor esse programa? Era. Clube do Guri e balcão musical, né? Balcão musical era da 1 até as 4. E como que funcionava esse balcão? Esse balcão era balcão de ofertas e procura. Era tipo de utilidade pública, né? Precisa doméstica, ou então eu fazia também campanha para pessoas necessitadas, né? E era um sucesso na cidade. Até alguns prêmios que eu ganhei aí, como líder de audiência e tal, foi através do balcão musical. E o Clube do Guri era um programa mais de auditório. Como que era essa fase da Rádio Clube dos programas de auditório? Onde funcionava? Como era feito? Então, a Rádio Clube, ela foi feita um prédio próprio para a rádio mesmo, com auditório, com tudo. Ali tinha tudo no jeito. Como que era esse programa de auditório? Tinha música, tinha calouros? Sim, era base de calouros, né? Porque aqui em Birigui sempre foi um esteio de cantores, de bons cantores. Mas tinha garotadinha, né? No sábado, eles vinham todos para a rádio para ensaiar. O programa era no sábado? Não, era no domingo. No sábado eles iam ensaiar. Ele colocava o nome da música dele, o tom que ele vai cantar. E no domingo, Coro. coro. Que legal. Prêmio, tinha prêmio, fazia sorteio de prêmio. Eu criei uma carteirinha que quando a rádio Uirapuru ainda era de São José, eu criei essa carteirinha. Aí a rádio alcançava longe. Eu tinha carteirinha, criança registrada no meu programa, de Bauru até Andradina. Olha só, que legal. Ele escrevia para mim, eu quero a carteirinha. Porque todo dia eu sorteava um prêmio pela carteirinha. Toda carteirinha tinha um número, né? Então todo mundo interessava numa carteirinha. Como na época a televisão ainda não era tão conhecida, não era tão popular. É verdade. O rádio fazia essa função de entretenimento, não somente como hoje musical e jornalismo, mas tinha essa questão dos prêmios, das músicas também. É verdade. E tanto é que eu trabalhei no cinema também por 20 anos, aqui em Birigui. Ali no cinema, eu fiz também programa do Guri lá, que estava em mudança tal de rádio, eu fiz lá no Cine Pérola. E foi uma fase também muito boa para mim, fiquei muito conhecido na cidade, porque eu mexia com o povo, né? Na porta do cinema, na rádio. Então era muito bom. Olhando para esses 65 anos, o senhor lembra de alguns nomes que marcaram a história do rádio, da Rádio Clube? De cantor, você fala? O locutor. Cantores e principalmente locutores. Locutores, Zé Antônio Sanches, era muito famoso. Cícero Alves, Leonardo Sabione, Otávio de Souza Campos. Esse locutor foi infalível. Vozeirão, bonito. E outros. Brasil Filho, também. Ali, Fiore Giuliotti, passou por ali também. Fiquei sabendo que o Léo Batista também fez parte da Clube. Léo Batista também. Outro locutor muito bom, que ainda está aqui em Birigui, é o Serginho Batista também, né? Usava um cabelão assim. E, na época, todo mundo gostava de cabelo longo, né? O senhor tinha? Eu tinha. Mas como eu trabalhava no cinema, não deixava muito comprido, não, né? Era mais podadinho. Nos programas que o senhor apresentou, o Balcão, o senhor também falou sobre o Clube do Guri, tem o Fogão a Lenha, outros programas que o senhor já apresentou? Especial Sertanejo, também? da meio-dia a 1. Foi de grande audiência, viu? Muito bom. Bom, a Rádio Clube sempre teve boa audiência, né? Ela sempre foi forte na audiência? Sempre foi forte. Naquele tempo havia muita novela, nós fizemos novela, eu, Otávio Campos e o Taquara, nós fizemos No Mundo das Sombras. Então nós tivemos novela na Rádio Clube? Tivemos assim, história, cada dia era uma história. Só na sexta-feira. A rádio fechava às 11 horas, então nós começávamos às 11 horas da noite. Eu nem que botava o relógio para despertar, para ouvir nossas histórias, né?
Era Legal. só nós 3. Eu fazia até, às vezes, 2 papéis, o Otávio fazia 2, entendeu? Com fundo musical. Eu era sonoplasta e trabalhava com eles. E aí vocês faziam uma história qualquer, pegavam Uma um história, livro. Pegava um livro, criava, a ouvinte às vezes mandava uma história pra gente e a gente contava ali e tinha sucesso também. O Luiz Bino fez o Ben-Hur, novela, e outros mais. O Luiz Bino era escritor de novela. Que bacana. Então a gente que não imaginava, eu particularmente não sabia que nós tivemos essa novela, vamos assim dizer, era feita só na sexta-feira, mas que tinha esse gancho das novelas, como era feita na Rádio Nacional e outras rádios de São Paulo. Inclusive as histórias que a gente contava aqui, a gente mandava para a Rádio Nacional, para eles fazerem lá depois. Olha só, Não mandava para eles lá. que bacana, tio Milton. E agora Fogão a Lenha, mais de 15 anos no ar, Mais de 15 anos. e que é um sucesso nas manhãs da Clube. Pelo menos o telefone toca. Não para, né? não para. A gente que trabalha aqui de manhã, antes o senhor abre a programação da Clube, depois vem o Jornal da Manhã, depois vem os outros programas, a gente sabe que o telefone realmente não para nas manhãs. E aí é só moda sertaneja, música raiz. A música raiz de preferência. O senhor, nesses 58 anos de história do rádio, 65 da Rádio Clube, o que o senhor sente mais falta do rádio do passado, daqueles momentos que ficaram lá para trás? O senhor tem alguma coisa que o senhor sente mais saudade? Saudades é do Clube do Guri. É? É. Tinha muita audiência? Porque eu mexia com criança, né, meu? Eu gosto de mexer com criança. Apesar que adulto também. O meu ramo foi sempre assim, sertanejo. Hoje o seu público era aquelas crianças que faziam o Clube do Guri? Que Os legal. adultos de hoje Era o que fizeram parte daquela história Clube do Guri. dos anos 60, 70. Verdade. Eu queria, para a gente fechar, tio Milton, uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente para os seus ouvintes em todos esses anos. Bom, eu digo o seguinte, como eu sempre falo no meu programa lá, né? Com amor e fé, você chega onde você quer. A Tozel Material de Construção se destaca pela qualidade no atendimento e preços, estoques e hoje pela bem montada loja em Birigui. Venha construir ou reformar conosco. Tozel, Rua Saudade, Birigui. Ao meu lado está o diretor do Sistema Sabione de Comunicação, todos já conhecem, Valdecir José Sabione. Ele que é muito conhecido pela Tropical FM, mas também faz parte, ele é dono hoje da Clube M. E eu queria começar perguntando justamente isso, Valdecir. O senhor que começou nos anos 70 na Rádio Clube, lá o senhor imaginava um dia ser dono da Rádio Clube? Todo mundo que trabalha em rádio tem uma paixão muito grande por esse veículo de comunicação. E esse foi um sonho, não só meu, mas a gente já vinha alimentando essa ideia de ter uma emissora de rádio. Não digo quando eu comecei, devia ter aí 16 anos, 15, sei lá o quê. Mas a paixão vai aumentando e você vai querendo ter um veículo para você dirigir, para você fazer o rádio que você sonha. E você começou fazendo o que lá na Clube, Valdecir? Comecei como operador de rádio. Eu fazia técnica, fazia 6 horas por dia, na parte da manhã eu fazia das 7 até as 10 e à tarde depois das 3 até as 6 da tarde. Esses equipamentos que aqui estão, era já do seu tempo ou é um pouco mais antigo, é um pouco mais recente? Não. Esses equipamentos que você está vendo aqui, eles já eram da Rádio Tropical. A Tropical foi fundada em 26 de outubro de 87. Então esses equipamentos, vamos dizer assim, já eram considerados novos. Eram os filhos dos avós dos equipamentos que você começou a trabalhar, o seu pai, o tio Milton e outras pessoas lá nos anos 50. Muito provavelmente, esse equipamento, por exemplo, ele nem existia naquele tempo. E como era feito os comerciais, Valdecir? Em fita cassete. Fita cassete, fita de rolo, gravador de rolo igual isso daí. O sistema da Rádio Clube naquele tempo, eles paravam uma noite inteira para gravar numa fita todos os comerciais que ia rolar no dia. Então, numa noite a gente tirava a rádio do ar, gravava todos os comerciais que
seriam exibidos naquela semana ou naquela quinzena, enfim, naquele mês, e fazia-se uma plástica nova, já na sequência com os horários que a propaganda ia ser veiculada. E as músicas, claro, nos vinis, né? Isso. Nesses aparelhos que as pessoas conhecem muito parecido com os CDs maiores. O vinil, claro, ele é uma conquista muito grande do rádio. Mas, antes dele, e junto com ele também, rodava-se muitos programas com fita de rolo, igual desse gravador que você está vendo aqui agora. Legal. Vinha assim, as grandes agências já mandavam para a gente os programas em fita de rolo, e nessas fitas continham já os programas com publicidade, com tudo. Depois da técnica, qual foi o primeiro programa? Apresentando como um programa meu. O primeiro programa que eu apresentei na Rádio Clube foi por volta de 1976. O programa chamava-se Música e Loteria Esportiva. Era o programa, como o nome já diz, né? A gente apresentava algumas músicas da programação, era aos domingos esse programa, da 1 às 3 da tarde, e tinha a rodada do campeonato depois das 16 horas. A Rádio Clube transmitia os jogos do Bandeirante e acompanhava os resultados da loteria esportiva. Então, nós tínhamos 13 jogos na loteria, acho que tem até hoje, não é isso? Sim. São os 13? Sim. Então tá, nos 13 jogos, cada ouvinte entrava em um jogo, em um intervalo do programa, e dava um palpite para aquele jogo. E a gente ia fazendo aqueles palpites, marcando e tal, e as pessoas, no final, quem acertava, concorria ao sorteio de prêmio. Legal. Não é? Primeiro programa e o último. Qual foi o último programa na Rádio Clube que você apresentou? Na Rádio Clube, foi foi no final de abril. Foi no final de abril do ano de 1982. Porque nós compramos a Rádio Irapuru, aí sim foi nossa primeira aquisição de emissora de rádio. Nós compramos ela e assumimos dia 10 de maio de 82. Então eu trabalhei na Rádio Clube com um programa que eu tinha pela manhã lá, com o nome Comece Bem o Seu Dia, que hoje você apresenta. Já apresentei aqui, já apresentou na Rádio Irapuru, das 7 às 9 da manhã. E aí tinha música, tinha participações? Música, horóscopo, participação do ouvinte por telefone, as mensagens que eu transmito hoje no Bom Dia Saudade da Tropical FM, também fazia alguma coisa. Começou lá essa ideia das mensagens? Só que lá não era, na época não era bem só esse tipo de mensagem. Na época era mais assim, uma oração, uma mensagem de pensamento positivo, alguma coisa assim, bem mais simples, né? Não tinha todo dia. Hoje não, eu faço aqui, o programa é do sábado, mas todo sábado tem a mensagem no final do programa. E no programa da TV também. O programa da TV também, a gente encerra sempre com uma mensagem, que aliás, por onde a gente anda, as pessoas enaltecem muito esse trabalho. Porque sempre tem alguém precisando de uma mensagem daquela para o seu dia, tenho certeza. Alguém já ligou para você dizendo, você me ajudou com essa determinada mensagem? Já. Eu tive uma ouvinte de Araçatuba, num determinado período aí da Rádio Tropical, ainda nós estávamos com o estúdio na Maestro Antônio Passarelli, e teve uma pessoa de Araçatuba, me lembro bem, ligou para a recepcionista e falou assim, eu gostaria de falar com esse locutor que acabou de ler essa mensagem agora. Aí a recepcionista passou o telefone para mim e falou assim, Valdecir, tem uma pessoa querendo falar com você, mas não quis se identificar. Só queria falar com o locutor que acabou de ler essa mensagem aí. Aí eu atendi o telefone, ela falou assim, é você, Valdecir? Eu falei, sou eu. Você que leu essa mensagem agora? Eu falei, sim. Ela falou assim, olha, você acabou de salvar uma vida, que hoje eu ia me matar. Nossa. Então, isso daí tem um significado muito grande para mim. E a partir desse dia é que eu nunca mais mesmo deixei de fazer as mensagens. Porque a gente não sabe, você está aqui no microfone, mas você não sabe quem está do lado de lá. Tem milhões de pessoas te ouvindo, te acompanhando. E alguém está precisando de uma mensagem. Às vezes, alguém não tem quem encostar nessa pessoa para estender a mão, levar uma mensagem de carinho, de otimismo, que às vezes tudo que a pessoa precisa é de um abraço. A gente às vezes não imagina o poder que o rádio tem, né, Valdecir? É muito grande. Não dá para dimensionar. No caso da EME, ainda mais ainda, porque a Clube faz parte da história da cidade. Não tem como negar que a história da cidade se mistura com a própria história da Clube pela idade da rádio e pela força que ela sempre teve e ainda tem. A Clube está completando agora em outubro 65 anos. Foi a primeira emissora da cidade, fundada pelo Domingos Duarte Neto. E a Rádio Clube foi um cenário de
de grandes acontecimentos, de grandes artistas que passaram por aqui, doutores famosos que passaram por esse microfone aqui, que emprestaram seu nome para o engrandecimento da radiodifusão. E a Rádio Clube, ela tem esse carinho especial até hoje, você pode ver. Ela tem uma paixão pela cidade e a cidade por ela, que é uma coisa assim que a gente não consegue nem entender. Mas entende sim, porque é o carinho que a emissora dedicou ao longo de toda essa vida, 65 anos. Verdade. Né? No caso, a gente falou muito sobre o passado da Rádio Clube. Como o senhor é diretor, futuro da Rádio Clube, o que dá para esperar para os próximos anos, novidades? Tem essa questão da AM migrar para o FM daqui a alguns anos, se tudo der certo para o ano que vem. Qual é o futuro da Rádio Clube, Valdecir? Olha, nós estamos, na realidade, aguardando que a presidenta Dilma assine um decreto possibilitando com que as emissoras de AM migrem para a faixa de FM. Isso vai ser um avanço muito grande para a radiodifusão do AM. Porque, antigamente, você ouvia um rádio, na Rádio Clube, qualquer outra emissora AM, mas a qualidade de som era muito boa. Os rádios eram melhores confeccionados. Hoje, naquele tempo, não tinha interferência de lâmpada fluorescente, não tinha computador para dar interferência. Hoje, se você colocar qualquer lâmpada fluorescente dessa, ou um computador próximo a um rádio de AM, você não consegue ouvir nada. Então o AM foi perdendo em qualidade. Mas não é o rádio que perdeu, não é a rádio que ficou menos potente. É a condição da mudança mesmo que surgiu. Sim. Lâmpada fluorescente apareceu e não teve como mudar. Eu não sabia dessa da lâmpada. Sabia do computador, mas da lâmpada... Mas o efeito é praticamente o mesmo. Olha só. Se você pegar uma lâmpada fluorescente e for no pé da torre da rádio AM, ela acende. Olha só. Por causa da radioatividade, a radiação do poder da transmissão. Então, essas mudanças agora para o rádio AM é de vital importância. Se isso acontecer realmente, porque a gente ouve falar um monte de coisa e nada acontece, mas se acontecer realmente, eu acho que vai ser assim a salvação que a radiodifusão do AM está esperando. Pode ser para a gente fechar uma mensagem para o nosso público, que faz algum tempo que você não apresenta nenhum programa na Clube, mas com certeza os ouvintes da Clube é da Tropical e vice-versa, não tem como mudar isso, até pelo fato da história que as duas emissoras criaram na cidade, na nossa região. Uma mensagem para o nosso público que nos engrandece até hoje, nesses 65 anos. Olha, eu que faço parte de um pouco da história dessa emissora, certamente vou estar falando com pessoas agora que conhecem essa emissora desde a sua inauguração, desde a sua fundação. Pessoas que acompanharam grandes fatos e grandes acontecimentos narrados por esses microfones tão famosos como os da Rádio Clube. Eu tenho um prazer muito grande em ser o proprietário dessa emissora hoje. Foi a emissora que meu pai foi gerente dela em 1953. É uma conquista da família e, acima de tudo, é uma conquista da cidade. E aqui vamos colocando um ponto final na apresentação do nosso Você Faz a TV. Lembrando sempre que esse programa acontece toda sexta-feira, às 12 horas e 30 minutos, aos domingos, 11 da manhã e em toda quarta-feira, a partir das 7 da noite. A você, o nosso melhor muito obrigado pela sintonia, pela audiência, pelo sucesso e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Tozel Material de Construção se destaca pela qualidade no atendimento e preços, estoques e hoje pela bem montada loja em Birigui. Venha construir ou reformar conosco. Tozel, Rua Saudade, Birigui.